de Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher tá na área, para você uma excelente tarde. Vem comigo, muitos conteúdos por aqui. Inclusive, vamos fazer um alerta para vocês. O uso indiscriminado de antibióticos vem contribuindo para o surgimento de superbactérias que não respondem aos tratamentos convencionais. E nós vamos receber aqui uma infectologista para orientar sobre esses riscos. No quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos falar sobre a importância do médico da família, entender como que ele atua. Hoje é Dia Internacional da Dança, tem bate-papo para falar sobre os benefícios para o corpo e para a mente. E com a chegada do Dia das Mães, tem lançamento do nosso quadro De Dentro para Fora e vai ter presentinho especial para você, a nossa telespectadora. Então, fique ligadinha com a gente, fique à vontade por aí. Vem comigo que o Band Mulher já começou. E a gente começa falando de um assunto que é sério para a saúde pública, viu? O uso indiscriminado do antibiótico. Nós vamos entender quais são os riscos, inclusive, né, para a saúde e também para todo o meio ambiente, com a médica infectologista, a doutora Franciele. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Doutora, a gente sabe que o antibiótico, ele precisa de receita de tanto que, diríamos, é grave o consumo indiscriminado. Sim. Por quê? Então, o antibiótico, ele é única e exclusivamente para o tratamento de infecção bacteriana. Então, às vezes você tem alguma infecção, você fala assim, vou tomar um antibiótico. Às vezes nem uma infecção, é uma inflamação. Por exemplo, você está com uma dor de garganta e aí você toma um antibiótico achando que está com uma infecção bacteriana. Na verdade, é apenas uma inflamação, não se trata de uma infecção. Então, esse uso, ele acaba selecionando bactérias. Às vezes não se trata de uma infecção bacteriana e aí vai mascarar os sintomas, muitas vezes, de uma doença grave, vai atrasar o diagnóstico, atrasar o tratamento e ainda gerar resistência por tabela, sabe? Quando se faz necessário o uso de antibiótico? Quando que ele é indicado, assim? A gente sabe que às vezes a gente está com a gripe muito forte, né? O resfriado, não sei. E aí usa o antibiótico. Mas quando? Quando que ele é necessário? Então, o antibiótico, como eu disse, ele é apenas para as infecções bacterianas. Quando a gente tem comprovada a infecção se tratar realmente por bactérias, sabe? E aí, como é que eu vou fazer isso? Por isso que precisa de atendimento médico, por isso precisa de uma avaliação médica. Aí, o que a gente vê muitas vezes, nossa, eu tomei esse remédio, foi excelente para mim, toma, vai ser bom para você. Às vezes, os sintomas são parecidos ou até são iguais, mas não se trata da mesma doença, da mesma etiologia. Então, tomar o antibiótico sem a recomendação médica é perigoso, porque às vezes não se trata realmente de uma infecção bacteriana. Pode ser uma infecção viral, como o resfriado e a gripe, ou até mesmo uma infecção fúngica. E isso vai atrasar o diagnóstico, muitas vezes de doenças graves, e vai atrasar o tratamento. A gente sabe que muitas pessoas, como você mesmo disse, né, acaba conseguindo de forma, né, incorreta e tudo mais, e acaba consumindo. E eu sei que quando a gente está em tratamento, eu sei que já aconteceu isso lá na minha família com meu filho. Ele começou com antibiótico mais leve, existem vários tipos, e chega um certo passo que se aquilo não melhorar, tem que pôr um antibiótico mais forte. Então, por isso mesmo que às vezes o organismo ele vai, não sei, adaptando. Como que funciona? Por que tem que aumentar o nível do antibiótico? Porque assim, quando nós médicos atendemos um paciente, não, se trata realmente de uma infecção bacteriana. Esse paciente veio da comunidade, que a gente fala, ele estava lá em casa, a vida normal, não estava hospitalizado anteriormente, não estava institucionalizado, né? Então, ele tem uma bactéria
boazinha, vamos dizer assim. É uma bactéria mais comum. Então, a tendência é eu passar antibióticos de um espectro mais reduzido, né? Porque é uma bactéria, teoricamente, que não tem resistência, já que ela está vindo da comunidade. Ao passo que, se for um paciente que teve uma internação recente ou um paciente que é institucionalizado, né, mora numa unidade, uma instituição de longa permanência, num lar de idoso, alguma coisa do tipo, então eu tenho que pensar que já existem bactérias mais resistentes, porque existem outras pessoas que têm outras doenças, outras comorbidades e usam antibióticos ali. Então, a transmissão de bactérias de um indivíduo para o outro é muito fácil, né? Daí a gente falar da importância de lavagem de mãos para evitar essa transmissão. Mas aí, como você perguntou, passou um antibiótico e aí teve que aumentar, teve que colocar um antibiótico mais potente. Pode acontecer? Pode. Às vezes, a bactéria já tem alguma resistência, ou às vezes a infecção já está um pouco avançada, atrasou o diagnóstico, ela já está um pouco avançada. Então precisamos aumentar a potência do antibiótico, porque nós médicos falamos ampliar o espectro para a gente ser mais eficiente, né, para matar. Porque se eu perder o time, às vezes eu posso levar uma gravidade. Entendi. Entende? Existe um boato, as pessoas comentam de que talvez a próxima pandemia seja por conta dessas superbactérias que vão se criando, por conta desse uso indiscriminado do antibiótico. É possível isso? Eu não diria uma pandemia, mas assim, nós brincamos que o futuro é um pouco sombrio, porque as bactérias, a gente olha a bactéria da comunidade. Aí, tá, beleza, as bactérias da comunidade, elas são um pouco mais fracas, vamos dizer assim, do que as bactérias que a gente isola dentro de um hospital, dentro de uma unidade hospitalar. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver bactérias já com algum grau de resistência vindas da comunidade. Então, o que a gente pensa? Se nós continuarmos usando indiscriminadamente os antibióticos de forma desnecessária, quando não se trata de uma infecção bacteriana, ou por um tempo inadequado, ou tempo de mais, ou tempo de menos, em doses erradas, eu vou estar selecionando. Eu consigo matar as mais frágeis e seleciono as mais resistentes. E com isso, a próxima infecção que tiver, eu vou precisar de um antibiótico de um espectro mais amplo. Ou nem posso falar da próxima infecção. Às vezes, aquele mesmo episódio, eu comecei a tomar agora. Eu melhorei. Não preciso tomar mais não, vou parar. A gente vê isso. Até antes do prazo, né? Por isso que tem um prazo certo de tantos dias, se necessário tomar, né? Por isso é um ciclo, né? Isso, por isso que o médico prescreve por um período, uma posologia, né? Um comprimido de tanto em tantas horas, por tantos dias. Para exatamente não acontecer isso. Porque o que pode acontecer? Se eu interrompo o tratamento antes, quando os sintomas passaram, quando eu me sinto melhor, eu acabei matando as bactérias mais frágeis e selecionei as mais resistentes. E aí, eu parei de tomar, aquelas mais resistentes vão se multiplicar, vão proliferar dentro do meu organismo. E aí, eu vou voltar a ter os sintomas ou eu vou piorar clinicamente. Entendi. Então, assim, é muito delicado isso, sabe? Então, por isso, é necessário nós acatarmos a orientação médica. Hoje não é só o médico que prescreve, o dentista pode prescrever, ele vai fazer algum procedimento que seja mais invasivo, ele prescreve o profilático, que é antes de fazer o procedimento, e acaba, dependendo da situação, prescreve alguns dias depois também. Então, eu vou falar, o profissional da saúde, quando ele te prescreve um antibiótico numa posologia, né, de quanto em quantas horas, por tantos dias, tem que ser acatada. Não é chatura, sabe? É cuidado, é zelo. E aí, falar assim, não, mas eu já melhorei. Eu já melhorei. Mas quem me garante que uma próxima infecção eu não vou pegar uma bactéria resistente? Ou alguém da minha família vai pegar uma bactéria resistente e aí vai ser complicado. Agora, por fim, qual o risco de uma criança consumir em excesso, uma criança, né, crianças consumirem em excesso o antibiótico? O que isso pode causar? Então, assim, existem... crianças podem sim tomar antibióticos, podem receber o antibiótico, tanto crianças já crescidinhas, né, de mais de 1 ano, ou bebezinhos.
A gente prescreve antibióticos para bebezinhos que estão na UTI neonatal, por exemplo. Eles têm infecção. Então, está liberada a prescrição de antibiótico para criança. Só que, mais uma vez, com a indicação correta, pelo tempo correto. E nós temos que ter o cuidado de prescrever um antibiótico que pode ser usado para criança, porque pode afetar a questão de ossos, né, a dentição. E tem antibióticos que ele é mielotóxico. O que é isso? Ele pode deixar a minha medula, que vai produzir as minhas hemácias e tudo mais, meio lenta. E aí a criança vai ter uma anemia. Nossa. Aí, então, assim, é uma série de coisas. Então, antibiótico não é brincadeira. É profissional da saúde para prescrever. É verdade. Não pode ser porque o meu vizinho tomou, foi bom para ele, eu vou tomar. Ah, eu tomei da outra vez, sobraram 4 comprimidos, eu vou começar a tomar? Deu 2 dias. Sempre, incrível, então, né? Infelizmente. Então, uma coisa que a gente fala muito, antibiótico em casa, guardado em casa, é problemático, é perigoso, porque pode haver confusão na hora de pegar um medicamento. Pode passar da validade, você tomar um medicamento vencido, ele não vai ter eficácia. E você não vai ter o tempo de tratamento. Muito bem. Vocês ouviram aí, né? Não use o antibiótico assim, indiscriminadamente, só quando for necessário. Muito obrigada pelas informações e pela entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço. Bora pro intervalo rapidinho, na volta tem o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. As festas estão chegando e aqui na Ponto Country você encontra tudo do baby ao adulto. Calças, camisas, fivelas, cintos, botas, chapéus e ainda uma completa selaria, não é isso, Emerson? Isso mesmo, venha você também ser Ponto Country, a maior e melhor loja cal de Uberaba e região. Ponto Country, vem pra cá! Venha para a Fialto Peças e Serviços e faça a revisão do seu veículo. Aqui sempre com o melhor serviço. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, parte elétrica e muito mais. Não é isso, Amanda? É isso mesmo. Traga seu orçamento que garantimos a melhor oferta para você. Fialto Multimarcas, vem pra cá. Para você que está procurando praticidade, conforto e segurança, venha para Unidas. Aqui você encontra portas e portões de rolar automáticos para galpões, comércios e residências com aquele precinho especial, né, Viviane? Isso mesmo, e nós da Unidas Portas esperamos a sua visita. Unidas, vem pra cá. Corpo e Mente em Equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já estamos de volta e eu vou te perguntar, você já ouviu falar sobre médico da família? Pois é, hoje no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Checkup, vamos conhecer a importância na vida das pessoas desse profissional que atua diariamente, de forma contínua, tanto com a família e também em colaboração com a comunidade. A nossa convidada é a doutora Érica Oliveira. Boa tarde, bem-vinda, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora, a gente sabe que lá, muito tempo atrás, existiam, todas as famílias tinham ali o seu médico de confiança, que atendia qualquer coisa, de uma dor no fio do cabelo, na unha do pé. Esse era o médico da família. Mas de lá para cá isso mudou, né? Conta pra gente. Hoje nós temos a especialidade de Medicina de Família e Comunidade, que é uma especialidade médica com formação, residência médica,
assim como as demais especialidades. E o médico de família, ele tem o propósito de cuidar das pessoas, né, de forma integral ao longo da vida mesmo, né? Então, realmente, nós também cuidamos de todas as faixas etárias, né, do bebezinho ao idoso, mas sempre com foco nas doenças mais comuns, né? E sempre que nós precisamos, que tem alguma condição mais rara, mais especial, nós vamos, né, contar com um especialista ali do nosso lado, mas coordenando esse cuidado. Essa pessoa, ela não vai estar solta, né? Então, ela sempre tem alguém com quem ela pode contar, né? E isso é muito interessante porque, igual você acabou de falar, alguém com quem ela pode contar, que ela conhece o histórico daquela família, conhece alguma questão genética que está lá no pai, que às vezes pode, né, o filho ter essa condição, essa predisposição, é mais ou menos isso? É exatamente isso. Quando você conhece a família, você conhece o funcionamento, né, daquelas pessoas e tem vários diagnósticos que se tornam mais fáceis, porque você entende como aquelas pessoas, os hábitos, como elas funcionam. A abordagem do médico de família é uma abordagem não focada só na doença, mas também a abordagem dos aspectos sociais, psicológicos, entendendo o meio que ela está inserido, as condições de trabalho, tudo isso influencia diretamente na saúde das pessoas. Isso é interessante, né? Porque você lida com o dia a dia daquela pessoa, você sabe da rotina dela, você sabe da alimentação dela e tudo isso você vai entender talvez se surgiu alguma doença, se a imunidade está mais baixa. Esse é um dos vários outros benefícios, né? Exatamente, o acompanhamento como um todo, né? Então, sempre voltado, né, com foco na saúde, porque as pessoas têm o hábito de procurar o médico só quando elas estão doentes, né? E isso é um grande erro. Então, nós precisamos cuidar mesmo da saúde, fazer os rastreamentos, né, a prevenção, alimentação saudável, atividade física, tudo isso nós sabemos. E o médico de família, ele é muito voltado para esse cuidado integral, né? Vai fazer tratamento, sim, né, das condições, quando necessário, mas sempre com foco voltado para a promoção e para a prevenção de saúde também. E quando a gente fala dessa questão da prevenção, eu já fico logo imaginando que vai saber todos os exames necessários que cada integrante daquela família precisa fazer. Então, é isso também, tem esse monitoramento, se está fazendo os exames certinho, como precisa, na data correta, e também quando os exames, né, já estão prontos, você olha e se precisar, direciona para um outro médico específico naquela área. Exatamente, a gente fala que cada consulta tem que ser um acesso oportuno para verificar isso, né? Porque a gente se perde no tempo mesmo, né? Acho que eu fiz meu exame ano passado, vou ver, já tem 3 anos, né? Então, você veio por algum motivo, né? Um adoecimento, é o momento da gente aproveitar e botar a vida em dia, né? Sim. Fazer os rastreamentos que forem indicados para cada faixa etária, para o sexo, né? Para as condições, para sempre, né, atuar na prevenção também, tratamento de doenças, sem deixar a prevenção de lado. Eu tenho certeza que às vezes quem está em casa está perguntando o que eu estou pensando aqui. Qual que é a diferença do médico de família para um clínico geral, por exemplo? É a formação, né? O clínico geral, ele é o médico recém-formado que não fez nenhuma especialidade, saiu da faculdade e foi atuar como médico. O médico de família, ele tem que fazer uma especialização, tem uma residência médica de 2 anos, da mesma forma como tem a residência de pediatria, de ginecologia, então essa é a diferença. Então, ele tem uma formação que ele vai se capacitar para cuidar dessas condições que são de atenção primária, né? Que nós dizemos que é o modelo de saúde que a gente atua. Porque às vezes quando a gente falava de clínico geral, pensava assim, eu estou sentindo alguma coisa, não sei o que eu tenho, não sei em que tipo de médico eu vou, no clínico geral. Não, você vai procurar um médico de família. E quando a gente fala sobre essa questão também da prevenção, é muito importante, a gente tem mostrado muito para vocês, gente, o quanto, por exemplo, assuntos como a dengue vem aí, inclusive aqui na TV, toda semana, a pessoa está com suspeita de dengue. É um assunto que está, assim, infelizmente, em alta, a situação não está nada fácil. Qual que é o trabalho do médico de família quando a gente fala de doenças como a dengue, por exemplo? Nós fazemos o acompanhamento desses pacientes, né, durante todo o período da doença, ali mais ou menos 1 semana. E a orientação, especialmente aqueles pacientes de grupo de risco que têm alguma condição crônica, hipertensão, diabetes, idosos, crianças pequenas, gestantes,
necessitam fazer um acompanhamento diário, com realização de hemograma diariamente, até o 6º dia da doença, né? E esse período é o período mais crítico, que é o finzinho da doença, onde você acha que você já está melhor, a febre acabou, os sintomas já estão amenizando, mas é o período mais crítico. Se eu não tenho esse médico próximo que está me orientando ou não tenho acesso, né, fico dependendo apenas de pronto-socorro, eu acabo não fazendo o acompanhamento direitinho e as chances de complicação aumentam muito, né? Então, atualmente, os médicos de família são grandes responsáveis por esse acompanhamento diário desses pacientes nessas condições. Todos os pacientes com dengue necessitam de uma reavaliação, porém alguns é uma reavaliação ali no 5º dia, quando não tem fator de risco, prova do laço negativo, e esses outros, prova do laço positivo ou grupos de risco, diariamente até o 6º dia. E as unidades de saúde, os médicos de família estão ali fazendo esse acompanhamento diário. E isso é interessante, eu estou aqui pensando, quando a gente está com um mal-estar que seja, inclusive dengue, que causa um mal-estar assim, terrível, a pessoa é muito mais difícil deslocar para ir até um pronto-socorro, agora tendo um médico assim que já tem esse histórico daquela pessoa, às vezes ele não tem que ter nem esse deslocamento, ir no pronto-socorro, porque o próprio médico já faz esse atendimento, já pede os exames que ele precisa e por ali, e ainda tem empresas, por exemplo, check-up, faz a domicílio os exames, é muito mais tranquilo, acho que a pessoa passa mal, mas pelo menos no conforto de casa. Exato, é um ambiente mais próximo, né? As nossas unidades da Unimed, nós temos essa parceria com o check-up, onde a gente consegue realizar o hemograma, ver o resultado no mesmo dia, dentro de mais ou menos, né, 2 horas. O paciente consegue se hidratar, então dengue a gente precisa da hidratação, a gente sabe que nem sempre eu consigo ingerir aquele volume todo que eu preciso, que é um volume grande, então a gente consegue fazer a hidratação enquanto você aguarda seu exame, né, num ambiente mais acolhedor, menos lotado, né, porque a gente sabe que os pronto-socorros ficam muito cheios realmente. Então isso ajuda muito e facilita a adesão, né, das pessoas ao cuidado. E aqui a doutora, por exemplo, ela está aqui hoje representando até a Unimed, parceira da Check-up, e é isso, você consegue ter esse profissional também por convênio, né, doutora? Exato. Hoje o médico de família está nas principais operadoras de saúde, na Unimed Uberlândia, né, nós temos várias unidades, né, já contamos com 16 médicos de família, temos médicos de família no consultório particular, hoje não é mais a ideia de ser só um médico do SUS, né, então ele está aí acessível para todo mundo, né? E aquela família que está começando agora, a gravidinha, tem todo o acompanhamento ali junto com os profissionais que são necessários para a gravidinha. A médica está lá, do lado sempre. Inclusive, se brincar até na hora do parto, está lá do lado, segurando a mão. Alguns médicos de família, sim, né? Inclusive a consulta de pós-parto, que nós falamos, a consulta mãe-bebê, é uma consulta fundamental, né? Que é realizada pelo médico de família, com orientações de cuidados, da amamentação, né? Que faz muita diferença nesse cuidado. Muito bacana, viu? Esse trabalho, assim, essa especialidade que pode acolher bem as pessoas. Então, assim, parabéns, trabalho bem legal mesmo. Agora eu aprendi mais, gente, porque eu tinha essa curiosidade, falei com a doutora nos bastidores, falei, eu também tenho essa curiosidade de conhecer quais são os benefícios, a gente sabe, mas todas as especificações do médico de família. Então, muito bom. É isso, nós dizemos que todo mundo merece ter um médico de família para chamar de seu. É verdade. Não é só uma coisa assim, nossa, que chique aquela família ter um médico de família. O médico de família está aqui para atender a todos e pensando no bem-estar, no conforto e na saúde em primeiro lugar, né, doutora? Muito obrigada, viu? Volte sempre para a gente falar bastante desse cuidado com a família, que é o que a gente traz aqui para o nosso público, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Deixa eu falar para você, inclusive, vem aqui que vocês já sabem. Meu recado é o seguinte, ó, além de muita tecnologia, excelência e seriedade, o check-up, você sabe, né, que o check-up Medicina e Diagnóstico pode oferecer também para você, para a sua família, sabe o quê? Um atendimento humanizado e respeitoso através de 6 modernas unidades em Uberlândia e uma também em Monte Carmelo, lá no Alto Paranaíba. Olha só que legal. Os nossos resultados são a serviço da vida, por isso não medimos esforços para cuidar dos nossos pacientes, levando segurança e qualidade em todas as nossas análises e exames. Qual unidade que está perto de você? Você vai saber acessando o site checkupmedicina.com.br. Por lá você vai descobrir. Combinado? Check-up Medicina e Diagnóstico, resultados a serviço da vida. Semana que vem temos mais aqui um quadro Corpo e Mente Equilíbrio
com mais informações sobre saúde para vocês. Combinado? Intervalo rapidinho, bora lá. Na volta nós vamos celebrar o Dia da Dança com um bate-papo muito bacana. E também tem presente para você, mamãe, que tá aí. Você pode ganhar esse presente, hein? No nosso quadro De Dentro para Fora. Sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. Feirão de Fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60 por 60 reticado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Tele 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disca entregas 3259-1800. Vem pra cá! Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$109,90. Tomada Fame, a partir de R$7,90. Construlindo Wilson Rodrigues da Silva, 421. Sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar as nossas crianças, adolescentes e idosos. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. Nossa ajuda muda o mundo de muita gente. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu Empório 6 anos, sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso? É isso mesmo, o melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes, vem pra cá! Venha sentir a melhor experiência gastronômica de Uberaba. A Luz Burger traz hambúrgueres suculentos, bebidas geladas, sobremesas de dar água na boca e aquele delicioso hot dog, né, Luciano? Isso mesmo, venha saborear o melhor hot dog de Uberaba. Luz Burger, vem pra cá! Preço baixo de verdade é na Rede Soma Drogarias. Fraldas Baby Sec Mega apenas R$ 36,89. Pomada para assaduras apenas R$ 7,99. Tinta Max Tom apenas R$ 11,99. E tem muito mais, né, Subiel? Isso mesmo, tem muito mais. Ainda temos o melhor preço em medicamentos. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Você aí gosta de dançar? Gente, eu adoro. Inclusive hoje cedinho, quem me segue lá na minha rede social sabe que eu já dancei uma zumba, me dá uma disposição muito boa. E hoje é Dia Internacional da Dança, nós vamos falar muito sobre esses benefícios, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa mente. Vamos receber aqui uma especialista, ela que é artista, é professora, coreógrafa, especialista em sapateado e vem falar muito sobre a dança. Bem-vinda, Pamela, ao nosso programa. Obrigada pelo convite para poder falar sobre dança nesse dia tão importante, né? Gente, eu falei para vocês que ela é especialista em sapateado, mas me deu uma vontade de pedir para ela vir com aquele sapatinho tão fofinho, fazer barulho. Mas não ia dar muito certo, talvez, porque o negócio aqui, né? Mas a gente vai falar dos benefícios. Primeiro, me conta essa sua história, né? Você que tem na bagagem tanta coisa já, como que a dança surgiu na sua vida? Desde pequena, né? Eu sempre gostei muito de dançar, de cantar, então desde criança isso me interessou. E aí depois de uns 10, 11 anos eu comecei a fazer, na época, dança de rua.
E aí depois fui pro jazz, já conheci o sapateado depois dos 15 anos e aí me apaixonei e desde então fiquei dançando, né? E logo aos 19 anos comecei a dar aula de dança. Poxa. E desde então a dança tem sido a minha profissão. Tão cedo, assim, com 19 já estava dando aula, né? Sim, sim. Antigamente as pessoas tinham o hábito, as famílias, né, colocar as meninas na aula de jazz. Hoje em dia eu acho que já não existe tanto isso, mas se incentiva muito a dança com as crianças, né? E isso é muito bacana. Para as crianças, vamos começar nessa ordem. Quais são os benefícios da dança para a meninada? Inúmeros. A criança, eu acho que ela aprende tanto sobre o corpo dela, sobre estar num coletivo, sobre disciplina, né? Porque eu acho que é muito importante a gente entender que a dança também traz isso pra gente, né? Sobre entender que eu preciso me esforçar, né? Eu preciso estar ali com horário, eu tenho outras pessoas dependendo de mim também, porque a gente está no grupo. E além disso, é um trabalho extremamente lúdico, né? Onde a criança pode se expressar. E isso hoje é muito essencial para uma criança, ela poder ter um espaço para ela ser quem ela é, né? Isso acontece muito nas aulas de danças para os pequenos, ali de 3 a 5 anos, em que a gente deixa a criança ser livre, até dançando com o corpo dela, do jeito que ela quer, e também contrabalanceando com essa questão da disciplina, dela ter o controle sobre o corpo dela, que tanto de energia ela coloca para fazer tal movimento, e a coordenação motora também para o desenvolvimento dela é fundamental. É verdade. Às vezes eu fico assistindo alguns espetáculos, a gente até tem umas imagens de uma meninadinha dançando, uma galera, um monte de menina que vocês vão vendo aí. Eu fico observando as crianças dançando e falo, como que decora a coreografia desse jeito, tão pequenininho, né? E assim, o quanto é desafiador para uma criança, por exemplo, subir no palco. Nossa, e assim, no Teatro Municipal, por exemplo, tem muita aqui concentração, de Uberlândia, né? Isso, e olhar para aquela multidão de pessoas e estar ali encarando todo mundo. E as crianças, desde muito pequena, quando elas se identificam, elas estão ali com muita coragem. É muito louvável ver uma criança nesse lugar do palco, né? Eu acho. Olha aí que fofa, a meninadinha. É tão ensina essa expressividade, né? E elas tendo também coragem, expressividade, ela sabendo se posicionar em público, isso também é muito importante para uma criança. E eu já percebi que uma criança, quando faz aula, né, desde pequena, mesmo que pare, fez lá, igual eu comentei com você no início, fez um jazz quando era criança, eu fiz jazz. Essas, quando adulto, tem uma flexibilidade muito maior, tem um desenvolvimento do corpo, às vezes assim, o ombro, não sei, não é verdade? Isso, e sabe que você tocou num ponto muito interessante, porque a dança, eu acho tão bonito, porque a criança, ela pode começar a dançar desde muito novinha, e não necessariamente ela vai seguir a profissão, né? Mas a dança vai ensinar tantas coisas para ela, além desse trabalho do corpo, né, de autoconsciência, ela vai poder, com certeza, levar isso para a vida, na profissão que ela quiser seguir. Eu acho isso tão bacana na dança. É verdade, né? Agora, falando para os adultos, nunca é tarde para começar, né? Nunca, jamais. Eu sei que, assim, a gente vê tantos bailes e casas aqui em Uberlândia tem casas de show para a turminha terceira idade. É sempre muito bom, né? Porque faz um bem aqui para a cabeça, demais. Pensando não a parte só física, mas para aquele momento de relaxar mesmo, né? E eu acho que é também possível realizar sonhos, né? Depois de mais velhas, assim, mulheres e homens mais velhos que querem dançar. Existem tantas possibilidades, né? E, inclusive, balé clássico, por exemplo, é uma possibilidade. O próprio sapateado, ele é para todas as idades. O balé, nós temos a dança de salão, que é uma possibilidade também. Então, eu acho que não existe idade, inclusive para idosos. Tem aquela turma assim que não vai para o salão, mas igual eu, dança na academia. Isso, então tem exatamente. todo tipo de dança que se imaginar, a gente pode ter, até
em casa, né? Isso. Colocar um vídeo lá, isso também faz bem, né? É libertador. Dançar sozinho, sem ninguém te assistindo, é maravilhoso. Agora, uma curiosidade enorme que eu tenho, você é coreógrafa, como que vocês elaboram coreografias em cima de uma música? Como que isso fica na cabeça e aí passa para os alunos e depois a gente só vê aquele resultado final maravilhoso? É uma loucura. Não deve ser nada fácil, né? Depende, assim, tem algo que eu acho que é da identificação, né? Eu, desde novinha, por exemplo, coreografava para mim mesma, para as minhas primas. Então, tem algo da identificação mesmo, mas enquanto trabalho, é algo a ser construído como em qualquer profissão, né? Então, a gente vai aprendendo também na experiência. E aí você vai lidando, por exemplo, com a diversidade, são várias pessoas diferentes dançando no palco, é preciso trabalhar a musicalidade, já que você está trabalhando junto com uma música, né? Pensar o espaço, pensar as relações, como estão ali entre as pessoas, o movimento adequado para cada nível, né? Dependendo do nível da turma que você está criando. Mas assim, é até engraçado porque eu dou tanta aula há muito tempo e crio tantas coreografias, porque eu sempre me confundo, ainda bem que eu tenho os meus alunos para poder lembrar as coisas que eu faço, porque às vezes eu mesma crio e esqueço rapidamente. E o pior é que eu acho que não tem nem como anotar no caderninho, né? Porque é um movimento, não tem como você pôr. Mas tem pessoas que trabalham anotando no caderninho, eu nunca consegui, mas acho que aí depende de cada profissional, né? Tem profissionais que conseguem, outros não. Você acha que essas redes sociais, TikTok, essa coisa toda, veio para incentivar mais a dança ou para meio que bagunçar e deixar o negócio meio descrachado, pejorativo, sei lá, enfim? Olha, eu acho que a gente precisa ter um cuidado, né? Porque o trabalho da dança, ele é um trabalho muito sério e muito difícil, né? Assim, nós profissionais estudamos anos para desenvolver o que a gente desenvolve, para levar para um palco. E às vezes, 3 minutos de coreografia apresentado no palco ou num vídeo, a gente demora meses para executar. O TikTok, essas danças mais rápidas, instantâneas, eu acho que elas podem causar uma impressão errada mesmo do que é esse trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem o seu caráter leve, né? Divertido, mas é importante a gente lembrar da importância da dança, porque é um trabalho árduo também, né? Hoje, como é o Dia Internacional da Dança, é um momento também importante para nós da profissão, porque a gente tá ralando aí para buscar o nosso espaço, para ter o nosso valor enquanto profissionais, né? Então, eu acho que acho que essa agilidade, né, da vida também interfere, de certa forma, no trabalho da dança, mas eu também acho que pode dar uma leveza e ser divertido, às vezes, É verdade, né? Pra você aí que morre de vontade de dançar e não sabe nem pra onde começar, a gente começa como eu, vai lá pra academia, faz uma aulinha. Eu na coreografia não sou lá das melhores não, viu, Pamela? Não, mas dançar sozinha é bom também, sem julgamento. Isso também é muito importante pra gente se soltar e entender que leva tempo, né? E não tem problema você dançar sozinho, do seu jeito, como você quiser. Eu acho que isso também é muito saudável para nós, né? Porque às vezes a pessoa tem vergonha, né? Dos outros vendo e julgando, mas é igual você falou, tem que ser sem julgamento. Cada um tem seu estilo, seu jeito, cada um gosta de um ritmo, de um tipo de dança, né? E isso é que é importante, né? Muito bom, adorei celebrar esse Dia da Dança, mesmo que a gente não dançou por aqui hoje, mas ó, fica o convite. Nós vamos de você sapatear pra gente. Mês que vem tem o Dia Internacional do Sapateado. Já pronto aí, nós vamos lá mostrar a Pamela fazer tudo, porque aquilo lá também, menina, tem que ter uma coordenação motora. É um outro trabalho E também. as perninhas tem que estar firmes, né? Tem mesmo, tem sim. Parabéns, Pamela, pelo dia de hoje. Leve o parabéns para todos os seus alunos, professores, para a turma toda aí envolvida com a dança. Pode deixar. Feliz Dia Internacional da Dança para todos nós. Arrasou, muito bom. Gente, olha só, você, mamãe que tá aí cuidando sempre dos seus filhos, você que tá cuidando da sua casa, do companheiro e não cuida de você, chegou a hora. Vem aqui comigo, chegou a hora de você cuidar de você. Porque nós aqui do Band Mulher e a doutora Gláucia Milhomem estamos promovendo uma campanha, né, doutora?
para parabenizar a mulherada no mês das mães. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? E vamos dizer que vamos estar aqui, né, nesse mês das mães. Juntinhas, mês de maio, vamos ter aqui um quadro falando de autoestima, desse cuidado pessoal, a gente olhar para si, né? Muito bem. No quadro que vai ser de dentro para fora. De dentro para fora. Nós vamos explicar como é que vocês vão participar, mas antes, por que a gente pensou nesse quadro? A doutora Glaucia está sempre preocupada com essa questão das pessoas estarem bem por dentro e isso transparecer aqui fora. E aquele cuidado especial com a mãezinha que está sempre cuidando dos outros, ela pode cuidar dela agora, né? Inclusive, você tem feito um trabalho bem bacana lá na clínica com as mamães também, né? A gente trouxe até imagens para mostrar, me conta. Então, no sábado a gente teve uma ação lá na clínica, né? Onde teve uma paciente minha, tá aqui. Vocês vão ver tudo aqui, vocês vão ver. A Neia aceitou um convite especial para ser a protagonista do nosso mês das mães, né? Ela vai topou estar com a gente aí nesse mês, onde a gente vai falar de autocuidado, de autoestima e tem uma campanha super especial, onde a gente vai ter uma campanha do ultrassom microfocado associado aí para aquelas mulheres que querem tratar flacidez, papada e vai ganhar ainda um botox de presente. Então, se você não sabe o que dá de presente para sua mamãe, maridos, mamães aí já peçam seu presente, porque esse mês a gente vai estar com essa campanha super especial. E para esse dia também, o que foi bem interessante, Vanessa? A Neia é uma paciente que chegou lá com muito medo, assim, de tirar foto, de aparecer. Tímida, muito insegura. Insegura, essa é a palavra. E nesse processo, assim, para vocês verem aí, ela aceitou, né, ser a estrela da nossa campanha. Então, ela tá com a autoestima lá em cima. E ela me falou, doutora Glaucia, eu tenho muita dificuldade de maquiar. Eu queria me maquiar, mas não consigo. Eu falei, temos um jeito. Então, a gente já promoveu esse dia com a Gisele, que é uma outra paciente, consultora de beleza, que foi lá dar dicas de maquiagem, desse autocuidado para a Neia. E ela saiu de lá, gente, muito feliz com toda, né, essa ação. E a autoestima lá em cima. E já gravamos a campanha de Dia das Mães também. Que legal, né? E a gente está falando aqui com a doutora porque, assim, é sempre muito importante a gente cuidar da gente. Às vezes a gente corre tanto, a gente preocupa tanto com o próximo e como a gente está falando de mãe, né? Ela está sempre preocupada em cuidar dos filhos, da casa. Que hora que ela acha tempo para ela? Então, esse é o problema, né? E esquece dela. Isso é que eu escuto muito, né? Então, quando a gente toca nesse ponto, e aí? Que hora que você está se olhando, né? Porque a gente coloca várias prioridades e a gente sempre fica por último. Então, isso é muito importante. A gente precisa se priorizar. Sim, se colocar em primeiro lugar, porque a gente precisa estar bem para cuidar dessas outras pessoas também que precisam da gente. Muito bem. E a gente tem aí, né, esse mês, o nosso quadro de dentro para fora. Se você tem vontade também de passar por um procedimento estético, a hora é agora. Cuidar de você, a Vanessa vai contar aqui como você também pode participar. Seguinte, bota o Bandzap aí na tela para nós, porque você vai mandar pro nosso Bandzap a sua história. Você que é mamãe, manda a sua foto, quem é você, por que você merece esse cuidado especial da doutora e depois, aí até o início de maio, nós vamos escolher essa história e essa pessoa vai poder escolher o que ela quer fazer de procedimento estético, é isso? Então, por isso que o quadro chama de dentro para fora. A gente vai passar por uma consulta, eu vou entender o desejo que ela tem ali no coração, do que ela deseja melhorar, se é bigode chinês, se é levantar o olhar. E baseado nisso, no desejo que você tiver, a gente vai estar fazendo esses procedimentos para mesmo transbordar o que está lá dentro, né? Só trazer à tona, não é transformar. Legal. E nós vamos acompanhar passo a passo, a doutora Glaucia vai mostrando, vai registrando, a gente vai trazer aqui. E ao longo, depois de um mês de acompanhamento, vem aqui a doutora junto com essa mãezinha linda, com esse presente incrível do mês das mães que você, mãezinha, merece. Então, participa com a gente, o Bandzap tá aí, manda a sua história. O papai que está assistindo, o filhão que está assistindo, presentão para mamãe, né? Isso, pode presentear e também, né, com o nosso protocolo lá da clínica desse mês também, porque que mulher que não quer aquele perfil, né? Todas nós amamos. A gente pode se sentir linda, mas sempre quer fazer uma mudançazinha, aquele bigode chinês que incomoda, quer dar aquela melhorada. A Vanessa sabe disso, né, que tá todo dia aqui na tela e as mamães sempre falam, né, gente, que foto boa que a gente tira aquela foto de ângulo.
Bora cuidar de vocês. Muito obrigada. Eu que semana agradeço. que vem a gente segue falando do nosso quadro. Manda pra gente então. E eu te espero semana que vem, combinado? Tô aqui, espero vocês também. E nós vamos terminando por aqui o nosso programa. Que programa caprichado. Fica aqui comigo, doutora. Bora despedir do povo? Despedir aqui do amanhã pessoal. Eu te espero. Amanhã é quarta-feira, dia de gastronomia. É bom também, né? Eu amo, né? Comer uma receitinha gostosa. Eu te espero amanhã, hein? Às 10 para as 2. Tchau, tchau. Nós vamos até ficando mais. por aqui.